Iniciemos agora a nossa aula de número 5, nessa sequência de 5 aulas que a gente está estudando minuciosamente, conversando, trocando ideias sobre este livro aqui, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Esta é a quinta e última aula, né? Onde nós começamos lá no capítulo 1, estudando a introdução, o prefácio, estudamos o capítulo 1, né? Tivemos a base do que é a consciência, do que é o subconsciente, e aí seguimos na aula 2, tendo ali práticas, na aula 3, na aula 4, onde conversamos ali um pouco importante sobre a questão das nossas relações com as pessoas, das dificuldades que nós temos, né, muitas vezes, de relacionamentos, e como o nosso subconsciente pode nos ajudar nisso, e ele pode, acredite. E agora nós vamos começar aqui a nossa quinta e última aula para estudar os capítulos 17, 18, 19 e 20. Mas antes, eu quero apenas, e eu preciso fazer isso, quero fazer apenas um agradecimento a você que ficou, né, nas 4 aulas anteriores, que assistiu tudo, que prestou atenção. Você que está aqui agora, né, terminando essa sequência. E eu quero agradecer principalmente as pessoas que fizeram comentários nas aulas anteriores. Eu confesso que eu não consegui ver todos, mas aqueles que eu parei, que eu vi, eu confesso para você que eu me emocionei, tá? Eu quero abrir um parêntese aqui antes de começar as aulas, porque eu preciso fazer isso, ok? Vocês não sabem, muitas vezes, o que é um comentário, né, num trabalho que a gente faz, né? Talvez você já teve essa oportunidade, talvez não. E eu, por muitas vezes, como nós estamos conversando aqui nessas aulas, que muitas vezes o nosso subconsciente nos sabota, né? Porque existem coisas gravadas lá que nós às vezes não temos acesso. E eu, antes de abrir o meu canal no YouTube e falar aqui aquilo que eu gostava de falar, eu sempre me questionava se eu tinha conteúdo suficiente, se eu era capaz de fazer isso. Apesar de eu sentir uma sede imensa dentro de mim, uma sede pelo conhecimento e uma vontade de externar isso que era muito maior do que eu posso expressar, é um verdadeiro desejo latente. Eu sempre me perguntava e me questionava, será que eu sou capaz? Será que as pessoas vão entender? Será que eu não vou confundir mais as pessoas? E eu confesso para vocês que eu já recebi muitos comentários bacanas, eu já recebi muitas palavras boas, sabe? Mas as que eu vi nestas últimas aulas aqui, realmente eu nunca tinha recebido. E eu não quero me alongar aqui com isso, mas eu não poderia começar essa aula sem agradecer. Sem agradecer de forma profunda. E eu quero realmente agradecer no sentido é mais do que um agradecimento, porque vocês não sabem o que isso significa para mim, entende? No sentido de, vocês estão dizendo para mim de alguma forma, Bianca, continue. Bianca, você ajuda sim, sabe? Então, assim, nós precisamos compreender que quando realmente nós colocamos aquilo que nós temos de sede dentro de nós para fora, quando nós nos colocamos para o outro, a gente recebe de volta. Então, antes de eu começar aqui no capítulo 17, eu quero dizer para você, veja isso que aconteceu comigo aqui. Quando eu coloquei algo que realmente eu queria, que era falar sobre o livro, que era, né, eu queria expressar isso porque é alguma coisa que está realmente muito sedenta em mim, eu recebi um carinho de volta, né? E a gente recebe porque a gente emana. Então, não deixe de colocar para fora aquilo que você realmente tem sede em fazer. E foi uma das coisas que nós estudamos aqui nas aulas, né? Eu acho que foi na aula 3, se não me engano. Nós falamos sobre isso. Verifique, sinta, pare, tire as distrações, observe dentro de você qual é a coisa que você gosta de fato de fazer e que ao fazer você faz com que outras pessoas se sintam bem, se sintam, sabe, felizes. Porque no fundo, minha gente, é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui apenas para satisfazer o nosso umbigo, sabe? Nós estamos aqui para um processo de evolução. E esse processo de evolução,
ele está em trabalharmos e desenvolvermos aquilo que nós recebemos como um dom, de forma que nós possamos evoluir com isso e, ao mesmo tempo, e também para isso, colaborar com outras pessoas, ok? Então, eu quero, de fato, de verdade, com todo o meu coração, agradecer a cada comentário. E aqueles que eu ainda não consegui responder, já sinta-se agradecido, ok? Muito, muito, muito obrigada de verdade, tá bom? Vamos começar, então, o nosso capítulo 17. E o capítulo 17... Joseph Murphy vem falar mais uma vez enfatizando enfatizando o nosso conhecimento, né, do nosso subconsciente, e ele vai falar o seguinte: como usar a mente subconsciente para perdoar. Nós estávamos falando sobre isso eu acho que foi no capítulo 16 ou 15, não sei, né? E nós falamos como é difícil nós perdoarmos, né? Como é difícil nós enxergarmos o erro do outro como um erro também nosso, né? Como é difícil. Mas é justamente para isso que nós estamos aqui. Se você lê um livro como esse, que é um livro que fala do subconsciente, que fala do nosso eu, do nosso interno, e você ainda não conseguiu compreender que esse autor está falando sobre a evolução humana, ele não está falando só de você vir e conquistar desejos materiais. Não é que você não possa conquistar os desejos materiais, mas é que nós não estamos aqui somente para isso, ok? Se você ainda não conseguiu perceber, eu peço que você volte às aulas, que você leia o livro, porque esse autor, ele está falando sobre algo muito além. Ele está falando sobre uma evolução da nossa consciência. Ele está falando sobre como nós podemos melhorar a nossa relação conosco e com outras pessoas. E é por isso que no capítulo 17, ele vai falar especificamente sobre o perdão, né? Olha só, todos os livros que eu já li mais profundos, né? E é claro, a Bíblia Sagrada do cristianismo, para quem já leu, principalmente ali os evangelhos, você vai ver que todas essas pessoas que estudam minuciosamente, todas essas pessoas que evoluíram, que viveram vidas assim grandiosas, no sentido de serem mais humanas, essas pessoas sempre falam do ato do perdoar, né? Do perdão. E eu achei muito interessante a abordagem aqui de Joseph Murphy em relação ao perdão. E eu gostaria que você pudesse prestar atenção, ok? Eu vou ler e nós vamos conversar sobre isso. O elemento essencial da arte do perdão é a disposição de perdoar. A disposição, você tem que estar disposto a perdoar. Se você deseja sinceramente perdoar alguém, já ultrapassou metade da barreira. Claro, você compreende que perdoar não significa necessariamente gostar ou fazer amizade com quem o magoou. Não podemos nos obrigar a gostar de alguém. Isso seria a mesma coisa que o governo baixar uma legislação tornando compulsórios a boa vontade, o amor, a paz ou a tolerância. Não vamos gostar de ninguém simplesmente porque alguém nos dá essa ordem. Mas, e aqui está o ponto crucial, você pode amar sem gostar de pessoas. Vou falar sobre isso. Amor significa que você deseja saúde, felicidade, paz, alegria e todas as bênçãos da vida a outra pessoa. Só há um requisito para isso, a sinceridade. Você não está sendo magnânimo, quando perdoa. Está, na realidade, sendo egoísta, porque o que você deseja aos outros será realmente desejado para si mesmo. A razão é que você pensa isso e sente isso. Assim como você pensa e sente, assim você é. Olha só, são dois pontos que a gente precisa falar aqui. Primeiro, perdoar alguém não significa que você tem que ser amigo daquela pessoa e, principalmente, não significa que você tem que gostar dela. Mas significa que você precisa aprender a desejar aquela pessoa a paz. A pessoa te magoou, ela falou uma coisa que você não gostou, ela mexeu numa ferida muito forte sua. Primeiramente, vamos lembrar do que a gente falou na aula passada? A pessoa só pode ter aquilo para oferecer. A pessoa pode ter memórias que levaram ela a sentir aquele sentimento, a falar aquilo. Não justifica que as pessoas sejam ignorantes, ok? As memórias que as pessoas têm, que nós temos, não justifica as nossas atitudes erradas, né? Mas, quando nós queremos evoluir, quando nós desejamos ardentemente nos tornar pessoas melhores,
até mesmo para a gente viver uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, quando a gente entende que as outras pessoas possuem memórias, que as outras pessoas também possuem dores, que as outras pessoas passaram por situações que a gente nem imagina quais sejam, a gente começa a entender que ela também erra igual a gente. E aí a gente passa a, pelo menos, ter o desejo sincero de perdoar. Isso não significa que você tem que chamar a pessoa para vir tomar café da tarde com você. Isso não significa que você tem que sair com ela para ir à praia, para ir no sítio. Isso não significa que você tem que manter uma amizade com ela. Mas que você pode desejar, querer, de forma sincera, que ela seja feliz. Lá onde ela está, longe de você, talvez, né? Ou se quando você tiver que encontrar com essa pessoa, que você deseja que ela viva em paz, em harmonia. E aí eu achei muito interessante esse posicionamento dele, porque muitas vezes nós achamos que para perdoar a gente precisa estar ali junto com a pessoa, rindo, brincando, fingindo que nada aconteceu. Mas não é sobre isso, né? O perdão, ele nos alivia, né? Quando nós perdoamos uma pessoa, nós passamos a viver de forma mais leve, sabe? O ato de não perdoar, quem carrega o peso somos nós. E uma coisa eu quero falar para você muito importante. Os livros que eu leio, a busca que eu faço incessante, como eu já disse para você que algumas vezes eu tenho muita sede por esse conhecimento, todos eles vão falar sobre a necessidade do perdão. Então, eu por muitas vezes eu procurei na minha vida compreender, né, principalmente de alguns anos para cá, as atitudes de algumas pessoas comigo, né? E também comecei a observar se era muito a forma como eu enxergava a pessoa, entende? Às vezes o que ela fez nem era uma coisa tão grandiosa assim, e eu acabava deixando como se fosse uma coisa muito grande, ficando chateada, enfim. E quando é realmente uma coisa grande, que nos magoa profundamente, coisas, por exemplo, como uma traição, né? Como vários tipos de traição, né? Não existe apenas a traição homem-mulher, né? Existem vários tipos de traição. Como qualquer outra coisa nos relacionamentos, mesmo que você tenha dificuldade de perdoar essa pessoa, pare, respire. Eu vou ler para você uma técnica que ele fala aqui, mas busque o desejo sincero de perdoar essa pessoa. É só você entender assim, o que seria perdoar? Deixar com que essa pessoa possa ser feliz lá onde ela estiver, que ela possa viver em paz e harmonia. E outra coisa, quando você deseja que essa pessoa seja feliz, você está desejando a você mesma, que você mesma seja feliz ou que você mesmo, né, seja feliz, tá? Porque a base do livro, ele fala isso porque ele tem uma base por trás, né? A base dele é que todos nós viemos de um único lugar, né? Todos nós fazemos parte de um todo, e esse todo somos nós. Então é por isso que o que eu desejo para outra pessoa, imediatamente eu estou desejando para mim. Então, tudo o que eu emano vai vir de volta. Se eu fico com rancor em relação a determinada situação com alguém, esse rancor, ele pesa em mim. Muitas vezes nem pesa na outra pessoa. De repente, ela está vivendo a vida dela lá, já até esqueceu da gente, já está feliz lá com outra pessoa, né? Já está vivendo a vida dela com outra pessoa, não está nem lembrando que a gente existe, nem lembra que magoou tanto, que talvez para ela não magoou tanto assim. Nós é que nos sentimos magoados, né? E aí esse não perdão, ele só dói a nós, né? E aí eu quero ler para você uma coisa que ele fala aqui. É uma técnica de perdão. Vejamos um método simples, mas eficaz, para despertar em si mesmo o espírito de perdão. A técnica, se a praticar, vai produzir maravilhas em sua vida. Tranquilize a mente, relaxe, solte, pense em Deus e no amor dele por você e afirme o seguinte: total e livremente perdoo, fala o nome da pessoa, absolvo-o mental e espiritualmente, perdoo tudo ligando ao assunto em questão. Estou livre e ele está livre. E esse sentimento é maravilhoso. Esse é o dia em que concedo anistia geral. Absolvo todos os que já me feriram e desejo a todos saúde, felicidade, paz e todas as bênçãos da vida. Faço isso livre, alegre e amorosamente. Sempre que pensar na pessoa ou pessoas que me magoaram, direi: eu perdoei e lhe desejo todas as bênçãos da vida. Estou livre e eles estão livres. É maravilhoso. E aí ele continua aqui. O grande segredo do verdadeiro perdão é que logo que se perdoa alguém, não há necessidade de repetir a oração. Em qualquer ocasião em que a pessoa em causa ou a afronta surgirem em sua mente, deseje o bem ao culpado e diga: que a paz seja contigo, que a paz esteja contigo.
Toda vez que você lembrar, que a paz esteja contigo. Faça isso tantas vezes quanto o pensamento lhe acudir. Você vai descobrir que após alguns dias o pensamento na pessoa ou na experiência voltará cada vez menos até desaparecer. Gente, isso é muito real, tá? Eu não uso as palavras do Joseph Murphy, mas na aula passada eu te falei qual é a minha técnica de limpeza, né? Que está relacionado ao que ele fala, que é você falar, proclamar, repetir, né? E eu uso mesmo, de verdade, as palavras do Ho Oponopono, que é: sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu peço perdão à pessoa, né? Porque, na verdade, eu estou pedindo perdão e a perdoando ao mesmo tempo quando eu falo sinto muito, né? Então, nós precisamos aprender a perdoar as pessoas que nos magoaram, que nos fizeram algum tipo de mal, para que a gente realmente possa viver de uma forma livre e em paz. Esse perdão não é para que o outro seja livre, mas para que a gente seja. E, gente, eu falo para vocês assim, já aconteceu comigo e é realmente transformador, tá? Se você tá aí com alguma dificuldade na sua vida de conquistar alguma coisa que você deseja, pode ser que você não tenha conquistado ainda por falta de perdão, tá? E aí você vai falar comigo assim: ah, Bianca, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou dizer para você, tem sim, tá? São coisas totalmente ligadas, tá bom? Muitas vezes nós não conseguimos alcançar determinadas coisas na nossa vida porque nós precisamos trabalhar o perdão. E isso tem total ligação. Se você buscar o entendimento, a elevação de consciência, você vai ver que o que eu estou falando aqui faz muito sentido. E eu provo com a minha própria história, tá? Eu provo isso com a minha própria vida. Vamos entrar, então, no nosso capítulo 18, que ele vai falar como o subconsciente elimina bloqueios mentais. Olha só, muito interessante isso aqui, porque ele vai falar o seguinte, gente, e essa é uma parte importante, né? Eu não achei que ele aprofundou muito, e é uma parte que eu acho que é uma parte que a gente precisa aprofundar, né? Porque, na verdade, é como a gente limpa essas gravações que já estão lá no nosso subconsciente. Ele fala no livro que a gente faz isso por meio da repetição, por meio das autossugestões, né? Mas como eu já busquei outras literaturas, outras informações mais profundas sobre essa questão do bloqueio, eu senti uma falta no livro dele trabalhar ainda mais, ok? Mas nós vamos pegar aqui a parte que ele fala, né? E aí, ele inicia o capítulo falando sobre a questão do hábito. Tudo o que nós fazemos na nossa vida, tudo que nós criamos, né? Nós criamos por meio dos nossos hábitos. Você que já me acompanha aqui mais tempo, você sabe que eu sempre falo sobre isso, né? Que eu sou uma estudiosa da questão dos hábitos, né? No sentido de que eu sempre quis aprender sobre isso. E os nossos resultados da nossa vida, eles são expostos, eles acontecem de acordo com aquilo que é o nosso hábito diário. Então, se eu tenho um hábito diário de ler, o resultado é que eu serei uma pessoa com conhecimento. Se eu leio com profundidade, se eu leio com técnica, se eu leio prestando atenção e com foco, né? Não é apenas aquela pessoa que gosta de falar que leu 48 livros no ano. Lê, você vai perguntar sobre o livro, a pessoa não sabe falar nada, né? O que eu estou querendo dizer aqui é de você ler com profundidade, ler entendendo o que você está lendo, né? E aí ele fala neste capítulo como o subconsciente elimina bloqueios mentais, que uma das formas da gente eliminar esses bloqueios mentais é trabalhando a questão dos nossos hábitos. Então, quando nós realmente compreendemos como nós podemos formar os hábitos, dessa mesma forma a gente aprende como eliminar os hábitos. Com isso, nós passamos a compreender que se a gente eliminar tudo isso que a gente já tem dentro da gente gravado e que é ruim, a gente consegue substituir por hábitos bons, por pensamentos bons. É como se houvesse uma substituição. Esses bloqueios mentais, eles pudessem ser melhorados por meio de novos hábitos. Por quê, gente? Olha só. Eu já falei isso várias vezes em vários vídeos aqui. O nosso cérebro, ele não sabe o que é um hábito bom e o que é um hábito ruim. Então, eu preciso mostrar para o meu cérebro que esse aqui é um hábito bom e que esse aqui é um hábito ruim, entende? E eu faço como isso? Eu faço falando com ele, sugerindo, dando sugestões e mudando o meu comportamento. Inicialmente é difícil, mas depois de um tempo, você que já entendeu como os hábitos são formados, né?
A gente fala sobre isso lá no treinamento. Também tem outros vídeos aqui onde eu falo sobre isso também, sobre a formação dos hábitos. E aí, quando você entende como esses hábitos são formados, você consegue fazer com que esses pensamentos positivos, que essas novas atitudes, elas passam a ser algo natural na sua vida. Aí eu quero ler para você uma coisa que ele falou, porque eu vou te falar por que eu trouxe essa parte aqui do capítulo, para que você realmente entenda como que a gente vai inverter essa história, né? Como a gente vai passar essa gravação desse subconsciente para uma coisa boa? Porque a grande maioria das pessoas falam que é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu quero que você preste atenção nisso que eu vou ler aqui para você e você vai entender por que é difícil, tá bom? E por que pode se tornar fácil. Preste atenção. Conta-se que um jovem perguntou a Sócrates como poderia obter sabedoria. Venha comigo, respondeu Sócrates. O filósofo levantou até um rio e empurrou a cabeça dele na água. Manteve-a nessa posição, até que o rapaz começou a lutar para respirar. Nesse momento, ele soltou. Quando o rapaz voltou à calma, Sócrates lhe perguntou: o que foi que desejou acima de tudo quando estava com a cabeça dentro d'água? O rapaz respondeu: eu queria ar. Sócrates inclinou lentamente a cabeça num gesto de concordância. Quando você quiser sabedoria, tanto quanto quis ar quando a cabeça estava sobre a água, disse, você a terá. Da mesma forma, quando você, e olha que o Joseph Murphy fala, sente um desejo forte e sincero de eliminar certo bloqueio na vida, chega à conclusão clara de que há uma maneira de fazer isso, confiante, decide que esse é o curso que deseja seguir. Nesse momento, a vitória e o triunfo estão garantidos. A forma que ele escreveu talvez não seja muito clara, mas eu vou clarear aqui para você, porque essa é a minha função aqui. Na historinha ali, onde Sócrates coloca a cabeça do rapaz na água e só levanta quando ele está desesperado, não aguentando mais, e o Sócrates pergunta para ele, o que você queria ardentemente naquele momento? E ele respondeu, eu queria ar. Então Sócrates respondeu para ele, quando você quiser e quando você tiver clareza, quando você tiver a vontade de ter sabedoria, como você queria o ar, aí acontecerá. Muitas vezes, nós não mudamos a nossa situação porque talvez nós não queremos tanto assim. Quando eu quero muito mudar uma coisa, quando existe dentro de mim um desejo ardente de sair daquela situação e ir para outra, aí sim eu vou ter a capacidade, eu vou ter a força de agir. Então, talvez, o que eu quero dizer aqui para você, que se você está numa situação difícil, porque os seus bloqueios mentais não lhe permitem sair dali, talvez seja porque você não queira tanto assim. Porque se você quisesse, você iria buscar os caminhos. O dia que você desejar ardentemente uma coisa, esses bloqueios eles serão substituídos por novos pensamentos, que é o pensamento ardente de querer a mudança. Entende? É o pensamento ardente de dizer para você mesmo: eu quero isso, eu vou fazer isso, está claro para mim o que eu desejo e eu decido fazer isso. Muitas vezes nós teremos dificuldades de fazer isso sozinhos. Aí é que nós precisamos compreender que nós precisamos buscar ajuda. E talvez, por exemplo, isso que você esteja fazendo agora, que é assistindo esse vídeo, já é uma forma, tá? Mas talvez os vídeos, as leituras dos livros, os cursos de mentalidade não sejam o suficiente. Então, talvez você realmente precise buscar a ajuda de um profissional, estar aberto, compreender que existe um bloqueio, que existe um problema que precisa ser trabalhado e que você pode buscar uma ajuda, conversar com outras pessoas. O que eu quero finalizar esse capítulo aqui é que esses bloqueios, eles podem ser substituídos por um desejo ardente de querer a mudança. E quando você de fato tiver o desejo ardente de mudança, aí sim você vai encontrar novos caminhos. Lembra que eu falei para você na aula passada e nas aulas passadas? Que quando você sentir esse desejo, quando você sentir a vontade, que você tiver clareza, os caminhos vão se abrindo. É como se você passasse realmente a enxergar coisas que você não via.
O capítulo 19 é uma continuidade do capítulo 18, porque o capítulo 18, quando ele fala dos bloqueios ali, ele está falando, na verdade, dos nossos medos, né? Do nosso medo de fracassar, do nosso medo de não ser aceito, né? Do nosso medo de não ser bem visto, do nosso medo da crítica, do nosso medo, de fato, de fracassar. Porque é uma característica humana a gente se sentir pertencente. Então, muitas vezes, nós não fazemos coisas porque nós temos medo de não nos sentir pertencentes. Porque quando a gente é criticado, quando a gente não é aceito, quando a gente erra e as pessoas ficam falando da gente, ou às vezes as pessoas nem falam tanto, é mais a gente fica pensando o que as pessoas estão pensando da gente, né? O que acontece? É o medo que a gente tem. Esse bloqueio está relacionado aos nossos medos. E aí, no capítulo 19, quando ele fala como usar a mente subconsciente para eliminar o medo, eu achei muito interessante e eu quero que você preste bastante atenção nesta página aqui. Eu vou lá na 282 e depois eu vou voltar na página 276. Mas veja só o que ele fala. O recém-nascido só tem dois medos básicos: o de cair e o de sons altos e repentinos. Esses medos são perfeitamente normais. Servem como um tipo de sistema de alarme que nos é dado pela natureza como meio de autoconservação. O medo normal é bom. Ouvimos um carro vindo pela estrada em nossa direção, damos um passo para trás e sobrevivemos. O medo momentâneo de ser atropelado é superado pelo de recuar. Todos os demais tipos de medo são anormais, causados por certas experiências ou a nós transferidos pelos pais, parentes, mestres e outros que nos influenciaram quando éramos criança. Muitas de nós vivemos com base em medos de coisas que nunca existiram, que nunca aconteceram. Porque muitas vezes na nossa infância nós ouvimos dos nossos pais, muitas vezes nós ouvimos lá dos pastores, dos padres, daquelas pessoas que nós dizemos que são os nossos mentores, os nossos mestres, as nossas referências. Porque muitas vezes nós não questionamos o que essas pessoas falam. A gente admira tanto essas pessoas que nós não questionamos. E aí é que tá. Quando nós somos crianças, tudo bem, né? Isso faz parte, porque a criança ainda não tem a capacidade de questionar. Mas nós, enquanto adultos, nós precisamos parar para observar isso, né? E muitos dos nossos medos, dos nossos bloqueios, eles são causados por causa desses medos que nós temos. E principalmente pelo medo de não sermos aceitos, né? Pelo medo de não sermos reconhecidos, né? E aí eu quero falar um outro trecho aqui que ele falou, e eu achei muito interessante. Eu queria que você pudesse prestar atenção nisso de forma assim, tranquila e serena, sabe? Para que realmente você começasse a se perguntar quais são os bloqueios que você tem que te impedem de fazer o que você precisa fazer, né? E como você pode trabalhar no seu subconsciente usando de palavras, repetindo ações, para que você pudesse moldar esse seu subconsciente, que é o seu eu já te falei isso aqui, que o subconsciente para Joseph Murphy é como se fosse o nosso eu. Então, como você pode dizer para esse seu eu que você não precisa ter medo, que isso você ouviu lá na sua infância, porque a pessoa que te falou, ela não tinha tanto conhecimento assim, era o que ela podia te oferecer. Será que não está na hora de você parar e começar a falar com essa criança que existe dentro de você? Esse euzinho seu, sabe? Que fulano de tal falou aquilo naquela época, porque ele não tinha entendimento, era isso que ele entendia sobre a vida. Ele não teve a oportunidade do conhecimento que eu tenho hoje, não tinha uma consciência que eu estou tendo agora, né? Então, de repente, essa conversa que você pode ter com o seu eu, criança, pode fazer toda a diferença na sua vida. Eu quero ler uma parte aqui que ele traz para a gente, tá? Ralph Waldo Emerson, o grande filósofo e poeta do século XIX, disse o seguinte: faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Houve época em que eu era tomado de um medo incrível só em pensar em falar em público. É o Joseph falando, tá? Se tivesse me curvado a esse medo terrível, tenha certeza de que você não estaria agora lendo este livro. Eu jamais teria conseguido passar aos outros o que aprendi sobre o funcionamento da mente subconsciente. Venci-o seguindo o conselho de Emerson. Tremendo por dentro, dirigi-me a plateias e falei:
Aos poucos, tomei-me menos medroso, até que finalmente me senti à vontade o suficiente para gostar do que fazia. Comecei mesmo a esperar com prazer a oportunidade de fazer palestras. Fiz o que tinha medo de fazer e a morte do medo foi inevitável. Quando dizemos positivamente que vamos vencer os medos e chegamos a uma decisão final na mente consciente, liberamos o poder do subconsciente que começa a fluir de acordo com a natureza de nossos pensamentos. Lembra que eu te falei lá no início, quando eu agradeci as pessoas que fizeram os comentários nas aulas anteriores? Eu falei que eu tinha medo. Apesar de eu sempre ter tido muita facilidade de comunicação, essa é uma característica minha desde quando eu era criança, eu sempre fui de falar com todas as pessoas que estavam próximas de mim, independente de situação financeira, independente de status social, de qualquer coisa, eu conversava com todo mundo sempre, em qualquer lugar. Essa foi sempre uma facilidade minha. E aí, juntando essa minha facilidade, esse gosto pela leitura e de conseguir interpretar os livros, quando eu pensei em trazer isso para o YouTube, né, que eu comecei lá atrás falando sobre o meu curso de Direito, se você der uma olhadinha lá, você vai ver, o que eu sentia um certo medo de ser criticada, eu sentia uma sensação de que existem outras pessoas que falam melhor do que eu, será que eu realmente consigo passar isso para as pessoas de forma que elas realmente possam entender o que eu estou falando? Então eu fui tirando esse medo de mim, eu fui dizendo para mim, olha só, eu vou fazer do jeito que eu puder, eu vou fazer do jeito que eu sei, porque está existindo em mim uma sede por isso. Está existindo em mim uma sede latente em fazer isso, um desejo latente em fazer. Então eu vou fazer e vou ver o que dá. Então, gente, faça o que você teme, no sentido de, eu estou falando de coisas assim, você tem medo de alguma coisa que você acha que seria muito bom se você fizesse? Vai. Existe aquela frase, vai com o medo mesmo, né? Eu não sei se é assim que a gente deve falar, porque a gente sente os nossos bloqueios. Mas se nós começarmos a conversar com o nosso eu e disser para nós que é possível fazer, outras pessoas já fizeram, e você pode também ir aos poucos fazendo num processo, eu posso te garantir que você vai encontrar um jeito de fazer, uma forma de fazer, que você inicialmente vai se sentir desconfortável, e isso é normal, mas depois esse medo ele vai sendo substituído por uma sensação de prazer, de alegria. E quando a gente erra, como eu já errei várias vezes aqui, tá tudo bem, porque a gente já passa a entender que a gente não precisa ser aceito por todos, porque nem todos vão gostar da gente. Se permitir errar e se permitir tentar, se não deu certo, tenta de novo. E só a partir do momento que você tentar é que você vai saber se faz sentido, se não faz. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Eu estou dizendo que é possível fazer se você se permitir. O capítulo 20, que é o último capítulo, eu confesso para você que quando eu estava relendo as partes que eu considero importantes, né, das minhas marcações, eu me emocionei, né? Porque isso é uma coisa que mexe muito comigo, pelo menos mexia mais no passado. Hoje em dia eu já sinto com a elevação de consciência que eu estou buscando, isso está me tranquilizando mais, eu estou ficando mais tranquila em relação a isso, e eu vou compartilhar com você o meu sentimento. E o que eu estou falando? Eu estou falando no capítulo 20, como permanecer jovem e espírito para sempre. Nós vamos lá para a página 303, e antes de eu começar a ler, eu quero te falar um testemunho meu. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive medo do envelhecimento. E não era por uma questão de estética apenas, tá? Também, às vezes eu me olhava no espelho depois dos 40 e começava a ver que eu já não estava mais como eu tinha 25, 30, né? Isso me causava um certo desconforto, e eu fui buscando essa elevação de consciência justamente para preencher em mim essa dor, né? Esse vazio, que era uma dor, na verdade. Com o tempo, eu fui entendendo por que eu tinha medo do envelhecimento. Não era só por uma questão de aparência. Eu fui percebendo que eu tinha medo porque eu sempre fui uma pessoa com muita sede de vida. Eu sempre quis viver. Eu sempre quis conquistar muitas coisas, vivenciar coisas. Eu gosto muito de viajar, por exemplo. E eu sempre pensei que talvez não ia dar tempo de eu conhecer todos os lugares que eu gostaria de conhecer. Como eu gosto muito de ler, eu sempre achei que não ia dar tempo de eu conhecer e de experienciar os livros que eu gostaria de ler. Eu sempre tive um pouco de medo, sabe, de partir antes de adquirir esse conhecimento. Isso realmente assim, era uma característica
muito, muito peculiar da minha parte, assim. E era uma angústia que eu não conseguia identificar, tá? Era um medo da velhice, mas eu não conseguia identificar. E antes eu achava que era apenas por uma questão estética. Depois, com a busca do autoconhecimento mais profunda, cada vez mais profunda, eu pude entender que não era somente por uma questão estética, mas mais profundamente pelo medo de não dar tempo. E aí, graças a Deus, com a busca do autoconhecimento, com as leituras, eu pude compreender que realmente tudo tem seu tempo, as coisas acontecerão, né? E hoje eu tenho uma filosofia de vida bem diferente do que eu tinha, por exemplo, há 8 anos atrás, há 5 anos atrás. A busca pelo autoconhecimento da minha parte, ela ficou muito incessante de 2020 para cá, por várias questões que não vem ao caso eu falar aqui neste vídeo. Mas isso foi modificando a minha forma de enxergar a vida. E aí eu quero ler para você um trecho que até me emocionou na hora que eu estava estudando, mas eu quero que você tenha essa experiência junto comigo, que afinal de contas, é por isso que nós estamos aqui nesta mesma frequência, né? Para que a gente possa aprender juntos e crescer juntos. Meu pai, ele está falando do pai dele, o Joseph, ok? Meu pai aprendeu a falar francês aos 65 anos e se tornou uma autoridade nesta língua aos 70. Iniciou o estudo de gaélico aos 60 anos e se transformou em mestre reconhecido mundialmente famoso do assunto. Ajudou minha irmã em um instituto de educação superior até falecer, com a idade de 99 anos. Tinha uma mente tão clara aos 99 quanto aos 20. Na verdade, sua capacidade de raciocínio tornou-se mais aguda com a idade. Realmente somos tão velhos quanto pensamos e sentimos que somos. Vou repetir. Realmente somos tão velhos quanto pensamos e sentimos que somos. Eu quero continuar numa coisa que ele fala aqui. Marcos Pórcios Cato, o patriota romano, aprendeu grego aos 80 anos. Madame Ernestine, a grande contralto germano-americana, atingiu o auge de seu sucesso musical após tornar-se avó. Sócrates, o filósofo grego, aprendeu a tocar instrumentos musicais aos 80 anos. Michelangelo pintou seus maiores quadros aos 80 anos. Aos 80, Cio Simonides ganhou um prêmio de poesia. Johann von Gogh concluiu o Fausto. O Leopold von Ranke iniciou seu History of the World, a história do mundo, que terminou de escrever aos 92 anos. Alfred Lord Tennyson escreveu um poema magnífico, Crossing the Bar, aos 83 anos. Isaac Newton trabalhou ativamente até os 85 anos. Aos 88, John Wesley dirigia, preparava e liderava o metodismo. Jeanne Luth Calmet, de Arles, França, não foi tão famosa como essas pessoas. Na mocidade, conheceu um homem famoso, o pintor Van Gogh. Mas esse fato não a tornou particularmente conhecida. Só depois dos 100 anos é que as pessoas começaram a notá-la. Nessa ocasião, ela dava um passeio de bicicleta todos os dias. Ao completar 110 anos, Calment recebeu cumprimentos e votos de felicidade de todo mundo. Seu 118 anos tornou-a ser o ser humano mais velho com idade documentada em toda a história. Perguntada como fizera isso, ela respondeu: eu procurava prazer sempre que podia. Agia clara e moralmente, sem nenhum remorso. Eu tenho muita sorte. Aos 122, embora nesse momento confinada a uma cadeira de rodas, seu sorriso era tão radiante e contagiante como nunca. Eu fiz questão de ler o trecho todo, porque eu quero voltar apenas numa parte para a gente finalizar. Realmente, somos tão velhos quanto pensamos que sentimos que somos. Eu quero finalizar esta aula número 5 dizendo para você o que eu disse para mim quando eu estava revendo isso aqui. Que nós precisamos compreender que tudo há o seu tempo. Há um tempo para tudo. Mas nós não devemos pensar que vamos viver eternamente aqui, neste corpo físico também. E que o que nós temos é o aqui e o agora. O passado não existe, nem o futuro. É só uma ilusão. O que existe é o aqui e o agora.
E este aqui e o agora, ele não tem idade. Este aqui e o agora, não importa se você tem 20, 35, 45, 55, 85, 90, 100. Não importa. O que importa é que qualquer um de nós, independente da idade que nós estejamos agora, igualmente, todos nós temos o aqui e o agora. Então, o que nós temos que observar, o que nós temos que focar, o que nós temos que refletir é o que nós podemos fazer agora. O que nos é possível fazer agora, neste exato momento, para que a gente conquiste aquilo que nós desejamos conquistar. Que seja uma coisa material ou que seja apenas uma elevação de consciência. Que seja apenas o prazer pela vida, que seja apenas o desejo de se sentir-se feliz, de se sentir-se plena, de se sentir-se melhor, né, do que ontem. Agora, neste momento, eu quero fazer coisas, eu quero sentir coisas e pensar coisas, de forma que eu possa começar a gravar no meu subconsciente de que hoje eu estou melhor do que ontem, pelo menos enquanto pessoa, né? Este capítulo 20, ele é muito significativo para mim, pelo aquilo que eu falei para você, porque para mim sempre foi algo muito importante, essa questão do envelhecimento, né? Graças a Deus, hoje eu tenho uma visão diferente, eu tenho uma filosofia de vida muito diferente. Cada dia que passa, eu sinto que eu estou progredindo, eu tenho muito a progredir, eu tenho muito a progredir. E eu acho que nós estamos aqui para isso, né? Eu finalizo essa aula número 5 com um sentimento de muita gratidão, de verdade. E convido, é claro que eu vou convidar, se você quiser participar do meu treinamento de leitura, em todas as aulas eu deixei o link aqui embaixo, tá bom? Se você não sentir no seu coração isso, tá tudo bem, que você continue me acompanhando aqui pelo YouTube, porque eu quero trazer mais aulas, né? Talvez eu não traga sequências de aulas como esta, mas eu continue trazendo as resenhas dos livros em um vídeo. Eu aceito sugestões, se você quiser colocar aqui que tipo de aula que você gostaria que a gente pudesse trabalhar, né? Na verdade, não é nem aula, é uma conversa, né, que a gente faz aqui. Qual livro que você gostaria que eu lesse ou que eu trouxesse para cá? Então, eu aceito sugestões, eu aceito críticas construtivas e eu espero verdadeiramente que tenha feito sentido para você. Eu gostaria muito que você pudesse colocar em prática, que você começasse a falar coisas melhores para você. Eu gostaria que você pudesse dizer para você o quanto você é capaz, o quanto você é abençoado e abençoada, o quanto você está aqui para evoluir. Não deixe que nada e ninguém que fale coisas ruins para você, que isso possa influenciar a você, mas que você possa aprender com essa pessoa como não ser. Eu aprendo muito com as pessoas ao meu redor, aprendo muito como ser. E eu aprendo também com aquelas que não são tão referência para mim, eu aprendo como não ser. E só por isso eu já sou grata a elas. Então eu desejo que você também possa enxergar dessa forma. Para você que ficou até aqui, você já sabe o meu muito, muito, muito obrigada. Eu desejo realmente que você fique bem. Até o próximo vídeo. Tchau!